Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo nosso do canal dos estudos de mercado para a gente começar a semana. Antes eu queria agradecer imensamente a quantidade dos inscritos que tem aumentado. Essa semana a gente atingiu a marca de 100 inscritos no canal pessoal, né? No Investindo em Bolsa já são mais de 1000. E a gente conta com a ajuda de vocês para estar sempre curtindo os vídeos, se inscrevendo no canal e deixando aquele like se esse vídeo for útil, porque assim cada vez mais ele vai estar atingindo mais pessoas e ajudando muito mais pessoas a se darem bem no mercado, certo? Link na descrição também tem os nossos grupos do Telegram, que é gratuito. Entra lá, participa desse grupo, um grupo que já temos mais de 350 inscritos, onde a gente troca ideias sobre o mercado, conversa um pouco sobre o nosso operacional durante o pregão, então vai sempre trocando ideia. É um grupo bem legal e todos são muito bem-vindos, beleza, pessoal? Então bora lá falar do estudo de mercado. Como sempre já é normal, né? Aos domingos a gente faz um apanhado geral começando pela semana, né? Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente deixa no 2 minutos e a gente vai no Infut semanal para a gente ver o que o índice está fazendo. Olha só o que aconteceu com o índice no semanal, pessoal. Ele vinha numa descida forte e aí ele segurou no fundo e acabou rompendo, né? Rompendo esse topo anterior aqui. Isso confirma o quê? Confirma uma possível reversão, pelo menos no movimento curto, tá? Então a gente tem que esperar o que agora? Esse próximo teste no 117.800 aqui, para ver se o preço vai continuar subindo. A gente já tem aqui uma LTA, né? Então só lembrando que esse preço pode trabalhar nessa LTA. Então a gente tem que agora aproveitar a alta para operar a favor do mercado. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para colocar ele no ponto certo, tá? Porque depois a gente vai fazer os ajustes com base nos gráficos menores. Mas o grande teste agora que a gente aguarda, não se esqueçam, pessoal, que isso aqui ainda estamos numa tendência de baixa, tá? Isso aqui não é reversão de tendência, isso aqui a princípio é pullback. Por quê? Porque ele rompeu esse fundo aqui, ó. Então, por que essa região aqui é muito importante? Porque ele pode vir até aqui para depois vir tentar testar o fundo de novo, tá? Nesse movimento. Porque olha só, conforme a teoria de Down, que a gente tem? Olha o movimento claro que a gente tem aqui, ó. Opa, ficou muito grosso esse aqui. Olha o movimento claro que a gente tem aqui, ó. Topo, fundo, topo, rompeu o fundo. Agora a gente tem o quê? Primeiro teste, esse aqui, e o segundo teste, essa região aqui, ó. Lembra que eu falo para vocês sempre cuidar os penúltimos fundos, os penúltimos topos, aliás, inclusive essa região aqui eu vou deixar marcado com a nossa famosa linha rosa, que é para depois a gente identificar ela lá no gráfico menor, tá? Que é o 126.000. Que aí depois no gráfico diário a gente vai estar fazendo o ajuste. Então bora lá para o diário para a gente fazer o desenho aqui do que o preço vem fazendo. Olha aqui que eu falei para vocês, tá? Então, olha bem a região que a gente tem marcado aqui, ó. Essa região aqui é uma região muito importante, a gente vai trabalhar com ela mesmo, tá? O 126.600, 126, essa região, que é até onde o preço pode ir. Mas, claro, como eu falei para vocês, para ele ir lá, primeiro ele tem que passar daqui. Só que reparem uma coisa, olha o movimento que o preço fez aqui, tá? A gente tira essa linha aqui e a gente trabalha agora com essa. A gente só vai ajustar essa LTA aqui, porque agora a gente tem esse fundo aqui,
Então a gente tem essa aqui e essa outra aqui, a gente também passa para este fundo aqui. Tá? Então esse movimento que a gente tem. E agora a gente pode olhar pelo WIN, né, no diário. Por quê? Porque aqui, ó, vocês veem que eu tracei, essa pontilhada que eu tracei é a linha macro, tá? Então eu deixei ela inclusive nesse aqui por conta de ficar mais fácil de se enxergar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente traça agora a outra linha no diário, que é essa daqui, daqui desse fundo até esse aqui. Esse aqui é o mesmo, né? Só que essa linha aqui não é rosa, ela é amarela. Tá? Então nisso a gente tem os pontos principais onde o preço pode segurar. Lembrando o seguinte, tá, pessoal? No gráfico diário, o que vale mais é essa daqui, tá? Para reverter, olha só, para vocês terem uma ideia, no gráfico diário, para o preço, reparem que ele teve uma rejeição nessa região de topo aqui, ó, tá? Ele teve uma rejeição, então ele não rompeu o topo. Ele ainda segurou abaixo dessa linha de continuidade. Então, por isso que a gente vai deixar ela marcada. Mas como que a gente vai deixar ela marcada? A gente vai deixar ela marcada assim, pontilhada. Para vocês saberem que o preço ainda tem que passar por ela para dar continuidade. Porque até então foi só o movimento de sexta-feira, foi um falso rompimento de topo. Por isso que vocês têm que ter atenção que esse preço ele pode abrir, testar para cima para depois vir testar para baixo. E aí é que a gente vai marcar as zonas principais, tá? A gente vai marcar aqui, ó, como zona de reversão a mínima do diário, né? A mínima do diário. E para continuidade é a máxima. Lembre-se, então, aqui o preço ele pode abrir, segurar nessa zona aqui e voltar a descer. Aí que a gente, isso aqui é o quê? Pessoal, o penúltimo, lembra, tem esse aqui ainda, ó, o penúltimo topo antes do último deixado. O preço ele pode abrir nessa região e voltar a cair, tá? Então vocês têm que ter muita atenção a isso. Aí agora a gente vai passar para os 60 minutos para ver o movimento um pouco mais atualizado, tá? Então aqui a gente já tem linha demais, só que aqui deixa eu fazer uma coisa, eu vou atualizar isso aqui. Deixa eu ver uma coisa. Essa aqui é a linha curta. A gente vai ajustar essa linha aqui, que a gente vai trabalhar com ela, né? Trabalhando aqui. Ó. Reparem como o preço está respeitando, olha só, nos 60 minutos, reparem como o preço está respeitando a linha do tempo maior. Ele só teve, foram nos 60 minutos, ó, foram só violações. Inclusive, ele deu sinal de entrada aqui, ó. Aqui foi só violação, deu sinal de entrada no rompimento desse candle vermelho aqui, ó. Depois que ele fez esse teste aqui, tá, pessoal? E agora, olha o que ele está fazendo aqui. Olha o que ele está fazendo aqui. Isso aqui do candle foi um movimento interrompido. Então o preço ele pode abrir amanhã vindo tentar testar o topo, tá? Só que como eu falei, essa região aqui é muito importante. Vocês têm que estar atentos. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o estudo hoje com base no 60, tá? Por quê? Para vocês entenderem que o movimento maior é a mesma coisa. O preço ele vem fazendo isso aqui. Deixou esses fundos e reparem que ele foi e voltou no zero. Então, quando esse preço ele tinha que ter segurado nesse topo aqui, tá? Para confirmar a outra onda aqui. E aí o que a gente tem como regra básica? Se o preço rompeu os 50% e veio testar o fundo, muito provavelmente esse preço não terá força para romper topo. Então, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar ele abrir, para ver se ele vai abrir querendo com alta e testar essa região aqui, ó. Tá vendo? A gente vai, até você pode deixar isso aqui, essa barra ignorada aqui, ó, nos 60 minutos,
isso aqui pode ser considerado um candle gatilho, tá? Porque isso aqui ele pode ter vindo só buscar liquidez e ter voltado para baixo. E aí ele volta nessa região aqui e volta a descer. É isso que vocês têm que estar atento. O estudo nosso, ele é baseado no mesmo movimento do preço. Seja no 1 minuto, no 2 minutos, no 5 minutos ou no 60 minutos. Então o que a gente vai esperar para amanhã? A gente vai esperar a abertura do preço. Se ele abrir rompendo essa linha aqui, aí a gente vai pensar por venda. A gente vai esperar ele voltar para vender, para buscar essa aqui. Se ele abrir aqui em cima, a gente vai esperar o teste, tá? Ah, pode comprar, Emerson? Pode. Se ele romper aqui, voltar e deixar fundo mais alto. Tu não vai entrar comprando aqui. Ah, se ele subir, testar o topo e não romper, melhor ainda, porque o alvo é maior. Então, quanto mais ele subir e ele não conseguir romper aquele topo, melhor para nós. E aqui nesse topo, o que eu vou deixar traçado? O que a gente está sempre traçando, que a gente é aquela nossa linha importante? A linha rosa, que é a linha de continuidade. Então, é ela que tem que passar para que o preço dê continuidade. Então, a gente vai traçar aqui, botar ela na espessura 2 e colocar... É a rosa, é a fúcsia, que a gente sempre deixa marcado, tá? Como movimento de baixa, agora a gente volta aqui para os 2 minutos, vocês veem que não muda, tá? Olha só aonde foi que a nossa linha verde ficou. Exatamente onde ele teve a inversão do movimento de queda. Que ele veio, rompeu o fundo, voltou a testar exatamente naquela região daquele topo lá de trás. E aí ele voltou a cair. Tá? Então a gente está muito atento a isso. Essa aqui é a linha da continuidade. Ela a gente vai deixar vermelha. Que é... Se ela aqui definitivamente, se ela romper essa linha aqui e fazer teste, aí é que a gente vai estar pensando em venda, tá, pessoal? Agora, compras, a gente teve, ele segurou nesse fundo aqui e está querendo subir, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou ajustar essa linha verde para vocês. Ela está nessa região de topo, mas reparem que ainda, eu não, na questão de ajuste não, mas reparem que tem esse topo aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar marcado aqui uma outra linha amarela, só como atenção, tá? Deixar ela aqui, ó, como atenção, por quê? Porque dentro dessa zona aqui, o preço pode vir buscar liquidez para depois buscar a queda para baixo, tá? Então, assim, o ideal para se pensar em compra é só se o preço for ir embora. Agora, se ele abrir aqui, testar, deixar topo mais alto e segurar nessa LTA, também dá para pensar em compra, sabendo que o teu alvo pode ser aqui, nessa região aqui, tá? E aí é fazer trailing stop, porque se o preço chegar aqui e segurar, ele vai voltar com tudo. Certo, pessoal? E mini índice era isso. Agora vamos dar uma passada no dólar rapidinho. O que o dólar está fazendo? O dólar vocês veem, ó, ele segurou no fundo, tá? Deixa eu... Essa linha aqui a gente mantém. Essa outra aqui a gente também dá uma esticadinha nela. Então o dólar, o que a gente tem aqui para o dólar? A gente tem um fundo duplo que ele fez, tá? Mas ele segurou nessa região dessa região aqui, ó, e não rompeu. Então o que a gente tem para o dólar? Se ele abrir amanhã rompendo aqui para baixo, vocês vão ficar atentos porque tem essa LTA aqui, ele pode vir testar essa LTA aqui, e aí ele tem que deixar um fundo mais baixo, ele tem que romper isso aqui para ele dar compra, tá, pessoal? Agora, se ele abrir aqui para baixo, é esperar voltar para vender. Eu acredito mais de que o dólar vai dar uma subida, tá? Por quê? Porque ele segurou nessa região aqui e aqui teve uma força muito forte de compra. Então, eu acredito que o dólar possa fazer essa continuidade do movimento, tá? Para depois aí sim poder seguir seu fluxo. Mas até essa região aqui ainda é pullback, então nada impede ou ele fazer isso aqui para subir e depois descer e a gente opera pullback, tá? Tudo isso aqui pode ser pullback do dólar.
Então, a questão do dólar é isso, a gente tem essas linhas marcadas, né? A partir dessa linha aqui, se ele romper para cima, espera voltar e compra, com alvo nessa daqui, sabendo que ele pode bater nessa região aqui e voltar a cair. Certo? Se ele abrir aqui para baixo, pode se tentar, se ele segurar nessa região aqui, buscar por uma compra até o topo anterior, e se ele romper, buscar o próximo. Esse é o desenho do dólar para amanhã. Certo, pessoal? Vou encerrando por aqui o domingo. Espero que tenha ajudado a todos vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal. Amanhã cedo a gente está ao vivo no YouTube das 9 às 10, tá? E para começar a semana, aguardo vocês até lá. Grande abraço.